se tem uma coisa que os espíritos não gostam de fazer ou não devem fazer é dar as coisas de mão beijada para os encarnados. Por quê? Porque o processo de evolução, todos nós estamos aqui aprendendo. Então, o que eles querem é que a gente busque se conhecer, busque entender o que está conhecendo, o que está acontecendo com a gente para poder montar o quebra-cabeça. Porque se eles começarem a transmitir mensagem muito clara para a gente de tudo que a gente precisa fazer, eles vão estar mais atrapalhando o nosso processo de evolução do que ajudando. Então, existem momentos específicos onde o espírito ou os espíritos, onde a entidade vai falar de forma clara. Porque é uma necessidade, porque já está vendo que a pessoa já está ultrapassando os limites, está batendo a cabeça na parede e não sai do canto. Então tem um momento que ele vai falar, olha, está acontecendo isso e isso, você precisa mudar isso, isso, isso e isso, e pronto. Agora, nem sempre é o próprio espírito que vai falar, ele vai utilizar um mensageiro, uma pessoa para falar, pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser um padre, pode ser um médium ou não. Mas o problema é que às vezes a gente não quer ouvir. Quer dizer, a gente até ouve, né? Mas a gente fica na resistência ainda, né? Mas as mensagens sempre vão vir, de uma forma ou de outra. Agora, eles não podem estar revelando o futuro, né? Eles podem, por exemplo, o médium pode ver o que pode acontecer no futuro com aquela pessoa, mas ele não vai falar com clareza. Ele vai falar, olha, se você não mudar aqui, se você não mudar aqui, as coisas podem piorar, podem acontecer isso, pode acontecer aquilo, tá? Mas não é toda vez, entendeu? Não é toda vez. E existem situações também em que o médium vai tentar acessar a espiritualidade e ele não vai conseguir. Por quê? Porque, por mais experientes que sejamos, por mais que a gente se trabalhe, não é a gente que domina a espiritualidade. A gente pode dominar algumas técnicas para acessar algumas coisas, mas haverá momento em que a gente não vai conseguir acessar. Por exemplo, Chico Xavier, toda semana ele atendia muitas pessoas na casa dele, né, em alguns lugares que ele viajava. Mas nem toda vez dava certo. Existiam algumas reuniões mediúnicas que ele não recebia nenhuma mensagem. Às vezes tinha uma fila de gente para receber, ele sentava lá na mesa, fazia o ritual e não acontecia nada. Nenhum espírito se manifestava, não tinha psicografia, não tinha psicofonia, não tinha nada. Aí ele falava, ó, gente, infelizmente hoje. Aí uma certa vez ele foi indagado por quê que isso acontecia. E ele, com a sua sabedoria, né, e humildade, ele disse assim: é porque se tratando da espiritualidade, o telefone não é de baixo para cima, é de cima para baixo, né? E eu sei que ele falou isso de uma forma tão sábia, né? Assim, sem. Mas quem tem uma acessibilidade para entender foi uma pancada segura que ele deu, né? Porque ele quis dizer assim, ó, as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer, nós não estamos no controle das coisas. Nós temos que ter humildade, respeitar a espiritualidade. E se a espiritualidade não se manifestou naquele momento, não há o que fazer. A gente tem que aceitar, agradecer e pedir aos amparadores espirituais que, em um outro momento, eles possam vir fazer o trabalho. Entende? Aí é nesse momento que, como diz o filósofo, né, Capitão Nascimento, que pode dar merda. Por quê? Porque imagine a situação, porque isso pega direto na vaidade do médium, no orgulho, do ego. Porque imagine vocês preparam uma reunião mediúnica para fazer um trabalho, seja de cirurgia astral, não, de corpórea, seja o que for, e aí zero contato com a espiritualidade. Tem um monte de gente esperando. O médium já tem a fama de fazer aquele trabalho. Qual é a tentação que vai vir? Finge que está incorporado, finge que está recebendo uma mensagem, finge que vai fazer um trabalho, que é a espiritualidade que está atuando, para você não cair, vamos dizer assim, né?
numa onda de as pessoas falarem, ah, o médium não está preparado, o médium pecou, o médium errou, aconteceu alguma coisa, porque o espírito não veio, porque o espírito... Entende? Então a pessoa pode. Então, se o médium ainda tiver essa preocupação, essa vaidade de achar, ah, o que que os outros vão pensar de mim, isso é um passo para o desastre. Ele precisa trabalhar. Porque, tipo assim, se não houve uma manifestação, não cabe a nós. Entende? É a mesma coisa do terapeuta que quer assumir o problema do paciente, que fica preocupado com o paciente e quer ligar para o paciente. Ai, como é que você tá? E não sei o quê. Vai dar merda também. Porque você não é o pai do seu paciente. Você não é a mãe, você não é a irmã, você não é irmão, entende? Cada um é responsável por si. Então, já aconteceu também, tanto quando eu estava na igreja como fora da igreja, de eu tentar fazer um trabalho espiritual e não acontecer nada, não fluir. E aí eu simplesmente falo para a pessoa, simplesmente falei, olha, infelizmente não deu. Só que aí o ser humano ele quer uma resposta, né? E então já aconteceu de alguém falar para mim, mas por quê? Eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei mesmo. Entende? Então, em relação à espiritualidade, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, existe alguns momentos que tanto o médium como o consulente, que é aquele que está fazendo a consulta, aquele que está pedindo trabalho, que está precisando de um passo, alguma coisa, vão ser testados. Porque o teste, nesse momento, é para os dois. É tanto para o médium, que vai fazer o trabalho, como para a pessoa também. Para ver como é que está a fé da pessoa mesmo. Para ver se ele, por não conseguir aquilo naquele momento, se a pessoa vai murmurar, vai fazer birra igual a criança.